Bem-vindos ao programa CPLP na GMN para acompanhar as últimas informações sobre Timor-Leste e a comunidade dos países de língua portuguesa. O Brasil anunciou a atribuição de subsídios para a compra de combustível, enquanto o Congresso continua sem aprovar o plano de redução de imposto proposto pelo governo. O governo brasileiro vai atribuir subsídios diretos a produtores e importadores de gasolina e mais tarde também de gasóleo, depois de uma proposta de redução de impostos federais ter ficado bloqueada no Congresso. Desde o início da guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irão, os preços dos combustíveis tornaram-se uma das principais preocupações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deverá recandidatar-se este ano. Em comunicado, o governo estima que o custo mensal dos subsídios seja de R$272 milhões por cada redução de R$0,10 por litro na gasolina e de R$492 milhões que contribuam com o país, não com o governo, com o país. No momento de guerra, há de se haver esse espírito, o espírito cívico e o espírito da compreensão de que se há um esforço por parte do poder público. Por cada redução de R$0,10 por litro no gasóleo. Mas eu quero fazer um apelo às distribuidoras e aos postos de gasolina. Que eles acelerem esse processo de repasse dessas medidas tomadas pelo governo federal. Há uma absoluta dedicação do presidente da República em salvaguardar a economia nacional, em proteger a população brasileira e em trazer resultados efetivos para que a gente continue crescendo. No final de abril, o governo apresentou um projeto de lei que previa a utilização das receitas adicionais resultantes da subida do preço do petróleo para compensar cortes de impostos sobre a gasolina e o etanol. A proposta serviria de base legal para reduzir o PIS, a COFINS e a CIDE. O subsídio do governo brasileiro incide sobre o PIS, a COFINS e a CIDE, impostos federais aplicados sobre a gasolina e o gasóleo, cujo valor total ronda atualmente os R$0,89 por litro. Enquanto o PIS e a COFINS financiam programas sociais, a CIDE é uma contribuição utilizada para a intervenção econômica e regulação do setor energético. No entanto, o Congresso ainda não votou o projeto. Perante este impasse, o governo avançou com um mecanismo alternativo de subsídio, um dia depois de a Petrobras anunciar um aumento iminente dos preços da gasolina, o primeiro desde julho de 2024. A Papua Nova Guiné pediu apoio a Timor-Leste para aderir à ASEAN. O pedido foi formalizado durante a primeira visita de Estado do presidente da República Timorense à Papua Nova Guiné, realizada na semana passada. Em resposta, José Ramos Horta afirmou que a eventual adesão poderá enfrentar obstáculos relacionados com a Carta da ASEAN, que limita a participação simultânea de um país em diferentes organizações regionais. A Papua Nova Guiné pediu o nosso apoio para aderir à ASEAN, porém, isso é complicado, porque o Estatuto da Carta da ASEAN estabelece que um país membro não deve pertencer simultaneamente a várias organizações regionais. Atualmente, a Papua Nova Guiné integra o Pacific Island Forum e o Melanesian Spearhead Group, duas organizações regionais do Pacífico. Apesar disso, vários países da ASEAN apoiam a intenção da Papua Nova Guiné devido à proximidade geográfica com a Indonésia e ao potencial econômico e demográfico do país. Se aderir, será uma vantagem para a ASEAN reforçar a sua força econômica e demográfica. Timor-Leste tornou-se membro permanente da ASEAN em outubro do ano passado, após mais de uma década de negociações. O Comitê de Cooperação Empresarial Japão e Austrália quer apoiar a formação de timorenses na área de gestão empresarial.
O presidente do comitê, Michiaki Hirose, reuniu-se esta terça-feira com o primeiro-ministro Xanana Gusmão para discutir formas de cooperação, sobretudo no apoio ao desenvolvimento da economia de Timor-Leste, através da criação de centros de formação em gestão empresarial. Tenho o prazer de me reunir com o primeiro-ministro para discutir a questão do intercâmbio econômico entre o Japão e Timor-Leste. Manifestamos interesse em abrir um programa de formação empresarial em Timor-Leste e acreditamos que esta cooperação será ainda melhor e mais bem-sucedida. Timor-Leste e o Japão mantêm relações de amizade e cooperação em várias áreas. O Comitê de Cooperação Empresarial de Japão e Austrália pretende agora reforçar o apoio ao setor empresarial timorense com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico do país. O governo pede mais 192 milhões de dólares em orçamento retificativo para combustível, bens essenciais e presidência da CPLP. A proposta de lei do orçamento retificativo para 2026, entregue na sexta-feira ao Parlamento Nacional, foi aprovada em Conselho de Ministros no dia anterior. A ministra das Finanças, que acompanhou o primeiro-ministro ao Parlamento Nacional, explicou que o reforço orçamental se destina a garantir o abastecimento de combustível e bens essenciais, assegurar subsídios aos combustíveis e cobrir os custos da presidência temporária da CPLP. Na entrega ao presidente do Parlamento Nacional, proposta da lei retificativa. Esta semana o governo aprovou o orçamento retificativo de 2026 e hoje entregamos ao Parlamento Nacional a proposta de orçamento no montante de 192 milhões de dólares americanos para prosseguir com a discussão e aprovação. Não estamos a recorrer ao fundo petrolífero, mas sim a reajustar o orçamento através da utilização do saldo de gerência e do reforço das receitas domésticas. Este orçamento visa responder às necessidades prioritárias do Estado, sobretudo para garantir o abastecimento de combustível e bens essenciais à população. Ao mesmo tempo, o governo está também a assegurar os recursos necessários para Timor-Leste assumir a presidência pro tempore da CPLP. No Orçamento Geral de 2026, mais alteração interna, novos financiamentos. A proposta foi entregue com um pedido de urgência. A presidente do Parlamento Nacional afirmou que o documento deverá ser discutido já na próxima semana. O Orçamento Geral do Estado para 2026 foi aprovado com um montante superior a 2,2 mil milhões de dólares. Com o orçamento retificativo, o valor total sobe para cerca de 2,38 mil milhões de dólares. O ministro dos Negócios Estrangeiros destacou a importância da língua portuguesa como instrumento de identidade, resistência e desenvolvimento nacional. Durante a celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa em Manatuto, o ministro Benedito Freitas afirmou que celebrar a língua portuguesa significa reconhecer a diversidade cultural e histórica dos povos da CPLP. Segundo o governante em Timor-Leste, o português ultrapassou fronteiras e gerações, consolidando-se como instrumento de diálogo, educação e afirmação nacional. O ministro destacou ainda o simbolismo de Manatuto, terra de fé, patriotismo e resistência, onde a histórica missão de Soibada contribui decisivamente para a consolidação da identidade timorense. Celebrar o Dia da Língua Portuguesa é celebrar a existência histórica e a dinâmica progressiva de culturas, identidades e povos diversos que uniram por essa língua. Em Timor-Leste, em particular, é reconhecer que a língua portuguesa ultrapassou fronteiras e gerações para se afirmar como instrumento de diálogo, educação e afirmação nacional. E não poderia haver lugar mais simbólico para esta celebração do que aqui em Manatuto, terra rica de história e de significado, terra de fé, de patriotismo, de conhecimento e resistência. Manatuto ocupa uma posição especial na história da educação em Timor-Leste. Aqui encontramos raízes profundas da expansão da língua portuguesa, através do ensino formal de e em português. A histórica missão de Soibada tornou-se um importante centro de aprendizagem
evangelização e formação intelectual, contribuindo decisivamente para a consolidação da identidade timorense e para a valorização da língua portuguesa no nosso país. Dessa tradição educativa nasceram homens e mulheres que marcaram profundamente a história nacional. Recordamos com profundo respeito e orgulho figuras incontornáveis como o saudoso Nicolau Lobato, símbolo da coragem e da entrega total à pátria. Kairala Xanana Guzmão, líder histórico da resistência e construtor da paz. José Ramos Horta, defensor incansável da causa timorense no cenário internacional. E Dom Martino da Costa Lopes. Cuja voz profética denunciou injustiças e defendeu o povo timorense nos momentos mais difíceis da nossa história. As entidades ilustres que aqui referi, juntamente com outras, não mencionei tudo, demonstraram que a língua portuguesa constituiu em primeira instância um veículo de conhecimento, consciência e de dignidade, e depois, em consequência, uma língua de resistência, de diplomacia, de esperança e de libertação nacional. Bendito Freitas sublinhou que no 30º aniversário da CPLP, os países membros prestam homenagem à visão dos fundadores que compreenderam o valor estratégico da língua portuguesa para unir diferentes povos. O ministro afirmou que a CPLP se consolidou com um espaço de diálogo político, cooperação cultural e promoção da paz, com uma visão cada vez mais abrangente, incluindo áreas como educação, cultura, ciência, saúde, juventude e desporto, além de novos desafios como a transformação digital, a proteção dos oceanos, a economia azul e a gestão das migrações. Minhas senhoras e meus senhores, ao assinalarmos os 30 anos da Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, prestamos homenagem à visão dos seus fundadores, que compreenderam que esta língua constitui um património valioso e estratégico, capaz de unir povos diversos numa mesma comunidade de valores comuns e essenciais. Durante estas 3 décadas, a CPLP consolidou-se como espaço de diálogo político, cooperação cultural, intercâmbio acadêmico e promoção da paz e do desenvolvimento sustentável. Esta celebração é, portanto, também símbolo de esperança. A CPLP olha para o futuro com o mesmo vigor com que reconhece o passado que a une. A nossa visão de cooperação tornou-se cada vez mais abrangente e dinâmica, abarcando áreas essenciais como a educação, a cultura, a ciência, a saúde, a juventude e o desporto, integrando igualmente os novos desafios globais, como a transformação digital, a proteção dos oceanos, a economia azul e a gestão de migrações. O Dia Mundial da Língua Portuguesa assinala-se a 5 de maio, data instituída pela CPLP em 2009, durante a 14ª reunião ordinária do Conselho de Ministros, realizada na praia em Cabo Verde. O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou que o ensino da língua portuguesa está a ganhar alicerces em Timor-Leste. Benito Freitas falou durante a celebração do Dia Mundial da Língua Portuguesa em Manatuto, onde salientou os progressos registrados na Escola CAFE, na Escola Portuguesa de Dili e noutras instituições de ensino, considerando que o país vive um momento de reflexão e fortalecimento dos programas de ensino da língua. Estamos agora nas vésperas da celebração do 24º aniversário da restauração da nossa independência nacional. É momento para nos refletirmos. Eu acho que também a consolidação dos programas de ensino da língua portuguesa está também a ganhar alicerce neste nosso país. Vamos enfrentando mudanças significativas, especialmente o que toca à participação das escolas CAFE e outras escolas, por exemplo, a Escola Portuguesa de Dili
e o ensino está a progredir. Portanto, temos a esperança que a língua portuguesa vai progredir, constituindo assim então um fundamento essencial para uma nova geração que no futuramente poderá falar mais, articular mais na língua portuguesa para participar em todo o processo do desenvolvimento nacional. Obrigado. A celebração reuniu estudantes, professores e representantes institucionais para assinalar a importância da língua portuguesa como patrimônio histórico, cultural e educativo de Timor-Leste. Foram as informações de hoje. Voltamos no próximo sábado. Até lá.